Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Mais uma vez é um prazer estar aqui novamente com os irmãos em Cristo Jesus. Me sinto feliz. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Está fraco, dá uma glória mais forte. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Deus me incomodou essa semana com esta palavra, cujo tema é a origem do pecado. Muito poucas pessoas entendem, de repente, não sabem, a origem do pecado. A gente fala pecado, ninguém sabe como que iniciou essa maldição que gera sobre a nossa vida. Jesus foi lá na cruz do Calvário para morrer, para dar oportunidade a cada um de nós de termos livre acesso a Deus. Amém, meus amados irmãos? Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Verso 2. E disse: mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Verso 3. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. No caso, a serpente aqui representando o diabo. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram-se abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém? Feche seus olhos e fazer uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, meu Pai, fala conosco aquilo que o Senhor, meu Pai, queira falar nesta noite. Que o Senhor venha, meu Pai, dirigir aquilo que eu venha falar, que não venha sair nada de mim, mas que tudo que venha sair, meu Pai, diretamente do trono da tua glória. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, aqui o título desses versículos que eu li aqui diz assim: a tentação de Eva e a queda do homem. O homem, Deus criou o homem, depois criou a mulher do homem e colocou eles no jardim para desfrutar de tudo aquilo de benefício que a terra poderia produzir. Então o homem era perfeito, o homem não tinha defeito. Era pessoas totalmente, 100% perfeitas. E o diabo, ele sendo criado por Deus e desobedeceu a ordem de Deus, ele foi expulso do céu. E como Deus é um Deus justo, ele criou a árvore do bem e do mal. O que era essa árvore? Essa árvore era plantada no jardim. Deus deixou Adão livre para que ele viesse comer qualquer tipo de fruta ou verdura, mas deu uma ordem dele que não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, vendo que o ser humano ele tinha, os defeitos, já tinha aquilo de nascença, que é o livre-arbítrio, o poder de escolha. Ele pegou a mulher
e começou a tentar. E falou com ela. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore frondosa, uma árvore bonita, diz a palavra do Senhor. E Deus falou para que ele nem tocasse, que eles nem tocassem na árvore. Mas Satanás falou, não pode tocar. Não tem problema, não pode tocar, porque Deus não quer que você toque, porque se você tocar, vocês vão ser igual a Deus. O diabo, irmão, ele oferece, muitas das vezes, as coisas fáceis e muitas coisas desejáveis a todos nós, para que nós venhamos aceitar as sugestões dele, e depois que a gente aceita, quem quebra a cara somos nós. Quem paga o preço é a gente, que faz as coisas que Satanás muitas das vezes sugere para as nossas vidas. Falando, não, irmão, isso não tem nada a ver, isso pode fazer. Você vê, o homem era pleno, o homem vivia desfrutando da presença de Deus diariamente. Deus vinha ao cair da tarde, ao entardecer ali, conversar com ele, com Adão e Eva. E o homem perdeu por causa da escolha do pecado. Porque o Satanás, irmão, ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem poder. O Satanás, ele é derrotado. Mas como Deus, ele deixou a gente com o direito de escolha, e quando eles comeram, no caso Eva comeu e deu ao seu marido, eles tiveram conhecimento tanto do bem quanto do mal. Não existia bem nem mal no Antigo Testamento. Não existia. No começo aqui. Era tudo livre. Só coisa boa. Só plenitude de Deus. Os animais não eram carnívoros, comiam o mato. O leão, que você vê hoje que devora na selva, que é o rei da selva, não tinha isso. Os animais eram dóceis. Por causa desse maldito pecado, a terra foi deformada novamente. E como Deus é um Deus de justiça, teve um irmão, foi até um senhor que falou isso, que Deus é tão bom que Ele dá o direito da gente de escolha. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele deixa a gente escolher aquilo que a gente plantou. Vocês já pararam para perceber isso? Deus não proíbe a gente de fazer nada. Ele deixa a regra para que nós venhamos a cumprir. Mas quando quebramos essa regra, bem Paulo fala que só existe a lei porque existe o pecado. A lei simplesmente é para mostrar um código daquilo que nós erramos. Você vê que tem lei de 100 e pouco, 200 e pouco, 5 e pouco. Por quê? Para mostrar aquilo que é errado. Então a gente só é, como se diz assim, julgado pela lei mediante alguma infração que nós fizemos que aflige a lei. E por que existe a lei? Porque existiu o pecado. O povo andava desordenado, né? O povo era perfeito. Adão e Eva, depois por causa do pecado, deformou. Então, Deus fez o quê? O jardim representa a pureza. E Deus expulsou eles do jardim do Éden por causa do pecado. Deus, irmão, é um Deus misericordioso? Sim. Deus é um Deus de amor? Sim. Mas Deus fala para cada um de nós que a gente colhe aquilo que planta. Nós temos que ter muito cuidado, irmão, com aquilo que plantamos, com aquilo que falamos, foi falado aqui hoje. Porque a escolha que a gente fizer vai definir o nosso futuro. Vai definir aquilo que a gente vai ser um dia. Lembra de Davi? Um rei escolhido por Deus, perfeito. Teve aquele erro dele bem grave. E quando ele estava ali jejuando, orando para que o filho dele ressuscitasse, Deus falou, pode levantar. Eu não vou ressuscitar o seu filho. Pode ir lá, tomar um banho, botar um perfume, acabou. Não adianta você orar e implorar. Muitas das vezes estamos orando por uma situação que Deus já reprovou. Muitas das vezes estamos orando por situações que não tem mais jeito. Que a gente sabe que aquilo ali é fruto de uma coisa errada que nós fizemos. Mas não entendemos. Não pedimos discernimento a Deus para dizer o que é certo e o que é errado. Porque muitas das vezes na nossa cabeça a gente fica perguntando, será que é certo, será que é errado? Porque o mundo se tornou uma proporção tão ruim que hoje o errado está se tornando certo e o certo está se tornando errado. Hoje quem é certo é tido como bobo, é tido como antiquado. Muitos de nós na rua, o cara fala assim, você é crente, então você é bom.
Então você é diferente. O mundo está aí para curtir, irmão. Então, irmão, o Satanás ele nunca vai chegar perto de você como um bicho feio. Ele vai chegar sempre com suavidade. E Deus tem culpa disso? Nenhuma. Deus criou o ser humano perfeito. Tanto que Deus amou o mundo de tal maneira, né, foi falado, que o mundo estava perdido. De Malaquias para trás ali, o mundo não tinha salvação por causa do pecado. Você vê que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da prostituição. Deus exterminou aquela cidade. Depois Deus foi lá, marcou os judeus, aquele que queria aceitar Deus, né, com a circuncisão. Mas mesmo assim todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a palavra de Deus diz que onde superabundou o pecado, superabundou a glória e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é amor. Deus veio aqui na terra sem pecado nenhum. Ele sentiu dor, sentiu frio, sentiu a decepção de ser traído pelo seu próprio discípulo. Para quê? Para dar o direito da gente se religar com Deus novamente. Aleluia. Então, meus amados irmãos, o pecado, desde a época do mundo, ele vem causando essa catástrofe na nossa vida. Ele vem causando essa deformação. Nós sentimos tristeza por causa do pecado. Nós sentimos preguiça por causa do pecado. Nós muitas das vezes queremos vir para a igreja e dar uma dor ali por causa do pecado. A Bíblia fala que o pecado é a causa de todos os males. E quem é o autor do pecado? Que foi lá no céu? Satanás. Lúcifer. E muitas das vezes vivemos uma vida infeliz, sem paz, porque aceitamos a sugestão de Satanás na nossa vida, que fala que é bom. Porque o pecado é o seguinte: o pecado a gente pratica. É gostoso? Claro. O pecado não é ruim. Só que quando acaba aquele episódio do pecado, vem as consequências do pecado. Volto a falar de Davi. Pecou, errou, pediu perdão a Deus. O que o profeta falou? Está perdoado, está tranquilo. Mas a consequência do pecado vai ficar na sua família pro resto da vida. Então, irmão, todo pecado ele gera uma consequência na nossa vida. Queira eu aceitar, queira vocês aceitar ou não, o pecado ele gera uma deformação. O pecado é uma desgraça. O pecado é a causa das brigas de família, de pai matar filho, filho matar pai. De às vezes você está dentro de casa, ali conversando com o seu filho, de repente seu filho torna, vai para outro caminho errado. De repente você vê seu filho entre as grades, preso, e sentindo aquela angústia, aquela dor no coração, sabendo que você tem um filho seu que foi gerado de você, naquela situação ali sofrendo. Tem um pastor, amigo meu, amigo não, né? Frequento a igreja dele quando eu vou para Minas, para casa da minha sogra. Um pastor criou seu filho ali no caminho do Senhor, tudo direitinho, só que o filho dele escolheu o lado errado. Foi preso. O pai dele deixou de ser preso, o pai dele tinha condições de pagar fiança lá, mas ele falou: não vou permitir que você seja preso, para que você venha aprender que o que você fez estava errado. E quando ele chegou lá dentro da cadeia, ele caiu em si. Ele viu que a vida dele era muito melhor que fora, com as dificuldades que tinha, do que lá dentro preso. São escolhas, muitas das vezes, irreversíveis. São escolhas que a gente faz na nossa vida, como Eva e Adão fez. Eles perderam aquilo que era melhor, a paz, a tranquilidade. Depois Adão atribuiu à mulher: foi a mulher que você me deste. Mas ele comeu também. Se ele não comesse, ele podia falar: foi ela que me dá, mas eu não quis comer. Mas ele aceitou a proposta. E quantos de nós, às vezes, atribuímos a culpa nossa a outra pessoa? Não, eu pequei por causa da minha mulher, eu pequei por causa do meu filho, eu pequei por causa do meu marido. Não, o pecado é individual. A salvação ela é individual e o pecado ele é individual. Muitas das vezes olhamos para Deus e falamos assim: Deus, por que nós estamos passando isso? Por que nós estamos passando aquilo? Por que essa situação veio sobre a minha vida? Eu sempre falo nas minhas pregações que nós temos dois tipos de deserto na nossa vida. Aquele que é conduzido pelo Espírito Santo, como Jesus em Mateus capítulo 4, e pelo pecado que nós praticamos. Irmão, dói saber que quando a gente erra, há uma consequência daquilo ali. Dói
Sabemos que somos eternamente devedores por causa desse pecado original que está dentro de nós, mas sabemos que podemos ter uma vida melhor. Sabemos que podemos acertar todos os dias. Podemos tentar, irmão. Paulo falou: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço todo dia. O que Paulo está falando? Que ele tinha uma vida de luta. Todo dia ele queria melhorar. Nenhum de nós vamos ser santos, porque nós somos eternos pecadores. Mas a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova toda manhã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que entender que Deus é um Deus que perdoa. Nós temos que entender que Deus, o Senhor Jesus, é um Deus misericordioso. Que independente de tudo isso que aconteceu, Ele veio. Ele pagou um preço por nós. Aquilo, a cédula que Satanás estava acusando contra nós, Ele pregou na cruz do Calvário. Aquilo que era para ser condenação para a gente, Ele tomou sobre si. É porque nós, irmão, não conseguimos mensurar o sacrifício de Cristo. É por isso que muitas vezes não damos valor à casa do Senhor. A casa do Senhor, as pessoas tinham que entrar aqui já chorando, agradecendo a Deus pelo privilégio de Deus ter escolhido eu e você para estar aqui hoje para adorar Ele. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus, Ele não olha para a gente como um homem olha. A gente erra. Como eu falei aqui, tem pessoas que estão dentro da cadeia que as pessoas estão apontando o dedo. Você não vale nada, você não tem mais jeito. Mas quando Jesus fala assim: eu te perdoo, Satanás não pode acusar. Aleluia. Porque quando a Bíblia fala: arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado o vosso pecado. Mas pastor, já aceitei Jesus. A Bíblia fala que Deus jogou no mar do esquecimento dos meus pecados. Mas nós temos que viver uma vida de diário arrependimento. Por quê? Porque erramos todos os dias. Por causa da opressão, do pecado. Se sairmos de casa, pecamos muitas das vezes com os olhos. Dentro de casa, muitas das vezes pecamos no falar, no discutir. No nosso trabalho, muitas das vezes julgamos. Então nós erramos toda hora. Eu não estou aqui falando que nós estamos condenados, não. Nós temos Jesus, que é o nosso advogado, que é o nosso juiz. Mas para isso, irmão, temos que fazer a nossa parte. A Bíblia fala, lá em Tiago, capítulo 1, que o pecado, ele nos seduz. O pecado, ele primeiro se mostra gostoso, bonito. Ele fala assim: olha como é que eu sou atraente. E a pessoa é engodada, é atraído por aquilo ali. Aí Tiago fala que uma vez você sendo atraído, você acaba pecando. E pecando, aquilo gera morte. Porque o papel do diabo é fazer você pecar e depois jogar na sua cara o que você fez. Viu o que você fez? Você não é digno de estar na casa do Senhor. Aí a pessoa automaticamente se sente envergonhada pelo pecado. Aí sabe o que você tem que fazer? Botar o joelho no chão e falar: Deus, eu errei, assume. Arrependimento é assumir. Mas eu peço a tua misericórdia nesta noite, neste dia, nessa tarde. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a ser um ser humano melhor. Me ajuda a me libertar de mim mesmo. Porque o pecado, muitas das vezes, ele não vem de ninguém, ele vem de nós mesmos, por causa da natureza pecaminosa. A palavra de Deus diz que quem a gente alimentar mais, esse vai ser o nosso Senhor. Irmão, existe uma militância entre a carne e o espírito. O espírito quer vir para a igreja, a carne não. O espírito quer dar glória, a carne fica assim, fica quieto. É uma luta constante, irmão. Você às vezes se arruma para vir para o culto, acontece alguma coisa para tirar a sua paz. Para você perder o melhor de Deus que está por vir na casa dele. Porque isso aqui se chama casa de oração. E a palavra de Deus diz que toda a oração que foi feita na minha casa, eu ouvirei do céu. E conforme a vontade dele, ele vai responder. Amém, meus amados irmãos? Em Eclesiastes capítulo 7, lá no final, o próprio Salomão fala que Deus ele fez o homem perfeito. Mas o homem procurou suas próprias invenções. Você vê que por causa desse pecado de Adão, o próprio filho dele assassinou o outro. Foi o primeiro assassinato da Bíblia. O irmão dele teve inveja. Todo sentimento ruim, facioso, toda obra da carne, vem da queda.
Tanto que Adão se tapou com folhas, né? Ali Deus perguntou: Adão, aonde você está? Ele falou: eu estou escondido porque eu estou nu. Aí Deus perguntou para ele: como é que você sabe que você está nu? Ele falou: Senhor, estou com vergonha de ti, porque ele tinha comido da árvore da vida. Aí Deus falou: então mata um animal, pega o pelo dele e se tapa, porque a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Nós somos libertos porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, de toda mazela do inferno. Mas para isso, irmão, nós temos que crer. Para isso nós temos que lutar. Para isso nós temos que entender o propósito de estarmos aqui. O propósito de você vir aqui na casa de Deus, primeiro, reconhecer que Ele é Deus. Aleluia. Segundo, se arrepender dos seus pecados e reconhecer Ele como único, suficiente Salvador, e pedir a misericórdia dele para que você venha melhorar todos os dias. Porque não adianta a gente entrar na casa de Deus e não entender para que é esse ritual aqui que a gente faz quinta, domingo, terça-feira na oração. Não adianta a gente entrar aqui dentro e achar, Deus é como se diz assim, é um Papai Noel. Ele está com o saco cheio de bênção para nos abençoar. Deus abençoa? Claro que sim. Mas Deus, Ele quer a sua alma. Deus, Ele veio aqui na terra não foi para você ser próspero, para você ser, como se diz assim, ter uma vida plena aqui não. Ele veio tirar a gente desse mundo. Porque esse mundo jaz no... Esse mundo não tem nada para oferecer a gente, nós somos peregrinos aqui. Podemos desfrutar do mundo sim, das coisas desse mundo, podemos fazer aquilo que está dentro da nossa normalidade. Fazemos sim. Mas esse mundo não nos pertence. Nós temos que entender que nós somos cidadãos do céu. E nós temos que apregoar essa palavra para que mais pessoas venham se agregar à fé. Que mais pessoas venham aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. E eu falo nesta noite, se você está vivendo uma vida que você sabe que não está agradando a Deus, se arrependa hoje. Jesus está te dando a oportunidade hoje de você se arrepender, de você dormir na cama e sentir paz. Porque o pecado traz dor. O pecado traz consequência para a sua vida irreversível. Muitas das vezes, irmão, teve uma situação uma vez que eu fui visitar uma senhora. Tinha ido pastor de tudo quanto é lugar lá, fazer oração com aquela mulher. Pastor orava, sai para lá, sai demônio, sai com o outro, sai. E não saía nada. Sabe qual era o problema daquela pessoa? Era o mal que estava arraizado dentro do coração, o ódio. Aquela mulher, eu conversei com ela 3 minutos com ela, presbítero Ney. E eu senti que ela estava oprimida por alguma coisa que ela estava tendo, um sentimento, que a gente chama de problema psicossomático. E eu conversando com ela, eu falei: a senhora está disposta a abrir o coração? Ela falou assim. Eu falei: se a senhora abrir o coração, a senhora é curada agora, nesse momento. E ela abriu o coração, irmão. E a mulher não bebia água, a mulher foi tudo quanto é tipo de médico. E ela foi curada ali. Por quê? Porque ela liberou aquilo que estava prendendo a vida dela. Ela é uma mulher enfermeira, uma mulher trabalhava no seu trabalho normal, atendendo, cuidava de pessoas. Por causa de um ódio no coração, travou, atrofiou, ela estava toda torta. E não era demônio, não era nada, era ela mesma. Muitas das vezes, irmão, o nosso inimigo maior, sempre, nem todas as vezes, somos nós mesmos. Muitas das vezes não aceitamos a transformação que Deus quer na nossa vida. Porque não adianta a gente vir à igreja sem aceitar a transformação, sem aceitar a palavra que está sendo pregada aqui. É o que eu falei, Tiago, o pecado ele vai seduzir. Você vai sair daqui hoje, vai começar a semana, o pecado vai estar lá te seduzindo ou através de uma televisão, ou através de um vizinho, né? A Bíblia fala que nós somos peregrinos aqui, mas nós temos que pregar a palavra do Senhor. Todos nós somos sacerdócio real. Todos nós somos cristãos e Cristo Jesus. Temos autoridade no nome de Jesus para pregar a palavra dele. Deus não precisa de pastor, Deus precisa de todos. Deus quer que todos venham chegar ao conhecimento da verdade, para que a verdade venha libertar. O que a Bíblia fala? Conhecereis a verdade, você conhece a verdade que é Cristo. E a verdade vos libertará. Aí depois fala assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente livre. É tudo em Jesus, irmão. E lá em João capítulo 15 fala que sem mim nada podeis fazer.
Você pode fazer jejum, você pode fazer o que você quiser. Você pode orar o dia todo. Sem Jesus, nós não somos nada. Mas como assim, pastor? A gente orando e Jesus não... Ué, não, você pode estar orando e de repente, mas está orando por si só. Não está pedindo a misericórdia de Deus sobre a sua vida e reconhecendo que nós não somos absolutamente nada. E que Cristo, Ele é tudo na nossa vida. Cristo é o nosso guia, Cristo é o nosso advogado, é o nosso médico. Cristo cura, Cristo transforma. Aí eu faço uma pergunta de vocês aqui. Quem de vocês já recebeu um milagre de Deus aqui? Deus cura, irmão. Deus transforma. Deus liberta. Mas para isso, nós não podemos ficar numa vida pecaminosa, uma vida de prática do pecado. Nós temos que acordar. Eu creio que Deus me trouxe nesta noite aqui para orientar tanto a mim quanto os irmãos para que a gente venha ter uma vida melhor. Como foi pregado aqui, uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que quando as pessoas olham para a gente, falam assim, essa pessoa está diferente. Essa pessoa está com uma luz, está com um cheiro gostoso, exalando o bom perfume de Cristo. Aleluia. Então nós temos que levar isso para dentro do nosso trabalho, para dentro da nossa casa. Nós temos que estar vigilante e constante. Sempre abundante na obra do Senhor. Não é só aqui não, é dentro da nossa casa também. Porque não basta, irmão, eu vejo muitas pessoas, não tenho nada contra, contar seu testemunho, sua vitória. Mas o maior testemunho que nós podemos dar é a santidade que nós buscamos todos os dias no Senhor, para que as pessoas venham ver Cristo na gente e venham sentir vontade de estar aonde que a gente está. Quantas pessoas estão dentro da igreja que as pessoas não querem nem ver a pessoa pintada de ouro? Aquilo ali é crente, não querem nem ver ele. O que adianta a gente contar bênçãos, milagres, e chegar naquele dia, Senhor, eu recebi várias coisas em seu nome, Jesus falar assim, aparta de mim, que eu não conheço. Irmão, a vida é eterna e a perdição é eterna. Eu não posso ser irresponsável de chegar aqui e falar que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer aquilo outro, porque cada um de vocês e eu aqui, nós sabemos a nossa vida. Amém? Cada um de nós aqui somos juiz de nós mesmos. A Bíblia fala antes de cear, examinar, pois o homem assim, come e beba. A Bíblia não manda a gente examinar o outro. A Bíblia não manda a gente olhar para o irmão. Ah, o irmão está em pecado, tá? Olhe por ele. Judas era ladrão? Era ou não era? Jesus falou, seu ladrão? Ou falou, Judas? Pega aí. Meu amigo. Porque Jesus é um Deus de oportunidade. Jesus não está aqui para apontar o dedo na cara, no rosto de ninguém. Jesus está aqui para salvar aquilo. A Bíblia fala que Jesus não nos julga. Jesus ele veio para salvar. Abra a sua Bíblia lá em João capítulo 12. Vou mostrar para os irmãos aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Evangelho segundo São João capítulo 12. Evangelho segundo escreveu João capítulo 12, verso do 44 para frente. Posso ler? Diz assim: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, no caso Deus. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. E se alguém ouvir a minha voz, ou ouvir as minhas palavras, e não crê, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem rejeita a mim, não rejeita e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a própria palavra que tenho pregado. E essa há de julgar naquele último dia. Amém, meus amados irmãos? O que Jesus está falando aqui? Eu estou pregando, não estou pregando para vocês aqui. Se vocês não crêem que eu não estou pregando no que eu estou pregando aqui, amém, Jesus não vai te julgar.
Só que quando você morrer, essa palavra que eu estou pregando aqui, ela vai te julgar naquele dia. Vocês estão entendendo? Amém. O que Jesus está falando é que ele veio aqui no mundo para salvar. Correto? Ele veio aqui, entregou-se para salvar. Só que se a gente não aceitar a palavra que está sendo pregada, quem vai nos julgar não vai ser Jesus, mas sim a própria palavra que é o próprio Jesus. Jesus é tão bom que ele não aponta o dedo para a gente, mas ele dá a oportunidade de a gente querer receber ele ou não. Da gente querer aceitar a palavra dele ou não. Porque a palavra de Deus tem dia que ela bate igual a flecha no coração. Machuca? Machuca. Mas tem coisa que tem que machucar para curar. Você lembra da Bezetacil? Quem já tomou aqui? Ela dói pra caramba, não dói? Mas depois ela surge um efeito maravilhoso, né? Por quê? Porque dói mas cura. É igual a palavra de Deus. Muitas das vezes, você vai receber o que Deus vai fazer, o que Deus vai criar. Deus faz sim, claro. É só você buscar e orar. Mas o primordial é a salvação. Jesus não veio aqui à toa. Jesus não pagou aquele preço todo aqui. Ele levou, irmão. Não foi o meu pecado, o seu foi de todos. Todos em nosso lugar. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Adão, o primeiro Adão, pecou. O segundo Adão foi perfeito, que é o Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 4, ele foi tentado, conduzido pelo Espírito Santo, ao deserto. E foi tentado de tudo quanto é forma, mas ele não sujeitou à vontade do diabo. Por quê? Por amor de mim e amor dos irmãos. Jesus é maravilhoso. Será que nós teríamos coragem de entregar nossa vida pelo parente nosso? Será que a gente teria coragem de entregar a vida pelo traficante? Será que nós teríamos coragem de entregar nossa vida pelo adúltero? Pelo estuprador? Jesus morreu por todos. Jesus deu oportunidade de salvação a todos eles. Não aceite a acusação de Satanás que você não tem mais jeito. Não aceite o Satanás botar na sua vida que você não vale nada. Você é uma obra preciosa que Deus fez você com a própria mão dele. E soprou dentro de você o fôlego de Deus. A Bíblia fala que quando Deus criou a terra, ele falou: terra, produza árvore. Quando Deus criou as águas, ele falou: água, crie os seus próprios frutos. Mas quando Deus criou eu e você, ele falou: filho, façamos o ser humano nossa imagem e semelhança. Aleluia. Aleluia. Por isso que teve um senhor que fez uma ilustração no Facebook que eu gostei muito. Ele falou o seguinte: a terra produziu árvore frutífera e todo tipo de erva. Se você tira uma árvore da terra, o que acontece com ela? Morre.